O assalto à concessionária em Jaraguá do Sul. Morre em Joinville mulher que estava em carro que bateu de frente com caminhonete roubada pelos bandidos. Tubarão, sul do estado. Empresária é executada a tiros dentro de carro e marido é ferido com tiro no peito. Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. A ANP analisa os preços da gasolina, do etanol e do óleo diesel em postos de combustíveis de Santa Catarina. Levantamento do IBGE. Percentual de pessoas que vivem em ruas com calçadas em Santa Catarina é menor do que a média nacional. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com um aumento nas internações de crianças com doenças respiratórias no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital. A situação é considerada preocupante. Detalhes com a repórter Thaisa Kiziel. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, registrou um aumento de 70% nas internações de crianças por doenças respiratórias. Só nos primeiros 20 dias de abril, 200 crianças foram internadas com síndrome respiratória aguda grave e 46 precisaram de UTI. Bronquiolite, pneumonia, gripe e resfriado são os principais diagnósticos. Com a chegada das baixas temperaturas, os casos tendem a aumentar ainda mais, o que sobrecarrega o hospital. Por isso, a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe, principalmente para crianças de 6 meses a 6 anos, como forma eficaz de prevenção e proteção. Além da vacina, é essencial manter os cuidados, lavar bem as mãos, manter os ambientes ventilados e garantir boa alimentação e hidratação. O Hospital Infantil de Joinville também enfrenta um aumento nas internações por problemas respiratórios. De Florianópolis, Thaisa Kiziel para o Band Cidade. Foi confirmada em Joinville a morte da vítima do acidente que envolveu os assaltantes de uma concessionária em Jaraguá do Sul, no norte do estado. A batida aconteceu nesta terça-feira na BR-101, em Garuva. Helena Lourdes Noetzold estava em um dos carros atingidos após os suspeitos fugirem em alta velocidade da Polícia Rodoviária Federal. Eles não obedeceram a uma ordem de parada e seguiam dentro de uma Mitsubishi Pajero, um dos 10 veículos roubados da concessionária, no bairro Centenário. Durante a fuga, o veículo saiu da rodovia e acabou batendo no carro em que estava a idosa. Ela foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital São José, em Joinville, onde teve a morte confirmada. A ação criminosa ainda envolveu o sequestro dos funcionários da loja, que foram amarrados pelos suspeitos. Segundo a Polícia Militar, os carros foram recuperados e 6 pessoas foram presas. A idosa e a família viajavam de Guaratuba, no Paraná, onde moram, para Gaspar, no Vale do Itajaí. O acidente ocorreu na BR-101, no limite com Garuva. O filho dela, identificado como Eleceu Nerin, segue internado em estado grave. Já em Tubarão, no sul catarinense, uma empresária foi assassinada a tiros na noite desta terça-feira. A Polícia Civil investiga o caso. Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos de idade, foi morta em uma avenida da cidade de Tubarão na noite desta terça-feira. A empresária estava com o marido em um carro quando o casal foi alvo dos tiros. O marido de Cristiane ficou ferido, mas em situação estável. De acordo com testemunhas, o assassino estava em um carro que parou ao lado do veículo onde estava o casal. Ele atirou e fugiu em alta velocidade. Cristiane foi ferida na cabeça e o marido, Pedro Antunes, no peito. O casal voltava de uma celebração em memória do Papa Francisco. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o que motivou o homicídio. A Polícia Federal deflagrou uma série de operações em Santa Catarina nesta quarta-feira. Uma das ações combateu o tráfico de drogas via encomendas no sul do país. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, expedidos pela Vara Regional de Garantias de Chapecó. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. As investigações começaram em junho do ano passado, após a apreensão de 21 quilos de cocaína escondidos em uma encomenda remetida em Foz do Iguaçu, com destino a Novo Hamburgo. A apreensão ocorreu no interior de uma transportadora de Chapecó. Além da arma de fogo, a polícia apreendeu os celulares dos investigados.
Também nesta quarta-feira, a Operação Aposta Perdida cumpriu busca e apreensão na casa de um funcionário da Caixa Econômica Federal de São José do Cedro, no oeste do estado. O homem é acusado de desviar cerca de R$ 2.300.000 da agência onde trabalhava. O suspeito fazia saques sem contrapartida e pagava boletos com o dinheiro do caixa, sem fazer a devida compensação. Ele também usava o dinheiro obtido ilegalmente em apostas em vários tipos de jogos de azar. Já em Joinville, os policiais federais prenderam um homem acusado de armazenar pornografia infantil. Por meio de uma investigação cibernética, a polícia conseguiu chegar ao homem e ao local em que ele morava. Foram apreendidos celulares, mídias eletrônicas e computadores. Uma análise preliminar identificou o material pornográfico infanto-juvenil, o que motivou a prisão em flagrante do homem. E uma ação conjunta entre as polícias militar e rodoviária federal apreendeu 236 quilos de maconha no contorno viário da Grande Florianópolis, em Palhoça. A apreensão ocorreu na madrugada desta quarta-feira. Após o compartilhamento de informações pelas duas forças de segurança, os policiais abordaram um veículo suspeito de transportar os entorpecentes. Dentro do carro estavam os tabletes de maconha. Durante a fiscalização, o motorista do veículo danificou de propósito o celular em uma tentativa de eliminar evidências sobre a origem e o destino da droga. Ele foi levado para a Polícia Civil de Palhoça e vai responder por tráfico de drogas. Bombeiros combateram na tarde desta quarta-feira um incêndio em um galpão da Colônia Penal Agrícola de Palhoça, na Grande Florianópolis. Foi por volta das 2 horas da tarde. Bombeiros de Palhoça e de São José foram chamados para o atendimento à ocorrência. Com o auxílio de máquinas da própria Colônia Penal, os bombeiros removeram a carga de incêndio composta principalmente por papelão. A medida contribuiu de forma significativa para a rápida extinção das chamas e o resfriamento da área. Ninguém ficou ferido. Uma tentativa de furto de cabos subterrâneos deixou mais de 1.000 unidades consumidoras sem energia elétrica no centro de Florianópolis durante a manhã desta quarta-feira. A queda da energia ocorreu por volta das 3 horas da madrugada. 1.300 unidades consumidoras ficaram às escuras. Estabelecimentos comerciais de ruas movimentadas do centro da cidade, como Felipe Schmidt e Conselheiro Mafra, ficaram sem energia. Equipes da Celesc trabalharam durante as primeiras horas da manhã para restabelecer a energia. Um alimentador da rede subterrânea foi danificado. A Celesc informou que vai acionar as autoridades competentes para apurar os fatos e encontrar os autores do crime. Agora, vale ressaltar que em 2024 foram registrados 232 casos de furto de cabos em Santa Catarina. Já em 2025 até abril, já são 198 ocorrências. Quase o total do ano anterior inteiro. A seguir aqui no Band Cidade, Cláudio Prisco Paraíso analisa a reunião de hoje em Brasília sobre a novela do Morro dos Cavalos, na BR-101 em Palhoça, Grande Florianópolis. E veja também, pesquisa da ANP analisa os preços médios da gasolina, do etanol e do óleo diesel nos postos de combustíveis de Santa Catarina. Os detalhes após o intervalo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade. Cláudio Prisco Paraíso comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, reuniões, muitas reuniões hoje em Brasília, uma agenda bastante extensa com fatos importantes aqui para o Estado, não é? Sem dúvida, meu caro Rodrigo. E começamos pelo Codesul, que a reunião foi pela manhã e reuniu, além de Jorginho Melo, os governadores do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul e o vice-governador do Paraná. Primeira imagem, aqui estão eles, na reunião do Codesul e a presença do presidente do Banco Mundial. E foi assinado um memorando, veja só, um memorando no valor de $1 milhão para que o BIRD desenvolva um trabalho que possa assegurar, no curto prazo, a implantação de uma central compartilhada dos 4 estados, para que a ação diante de deslizamento, tempestade ou enchente seja o mais rápido possível e de maneira coordenada pelos 4 estados.
Mato Grosso do Sul, na verdade, não faz parte do Codesul, mas acaba se incorporando nos entendimentos. E como Santa Catarina fica no centro da região sul, entre Paraná e Rio Grande do Sul, a sede seria aqui. Jorginho Melo resolveu bancar esse $1 milhão para acelerar o processo, mas tudo leva a crer que os outros estados vão depois ressarcir os cofres catarinenses. Uma medida correta que faz com que efetivamente enfrentemos essa realidade, porque as manifestações climáticas têm sido frequentes. Vamos lá? Aí outro flash da reunião do Codesul e vamos agora para a principal imagem. Essa imagem é agora do final da tarde. Vejam só, Renan Calheiros Filho e Jorginho Melo, lado a lado, deixando a brincadeira de lado e levando a coisa a sério, com responsabilidade. E à direita de Jorginho, Esperidione, e à esquerda de Renan Calheiros, a senadora Ivete Apel da Silveira. Nós sabemos que a solução para o Morro dos Cavalos, BR-101, sul do estado, é o túnel. Qual é o custo? R$1 bilhão. Esse valor não será aplicado esse ano em Santa Catarina em todas as rodovias federais por parte do governo da União. Ou seja, impraticável, inviável financeiramente. Aí chegou a proposta de Santa Catarina, que foi bem acolhida pelo ministro numa postura republicana, civilizada. Sim, porque a proposta de Santa Catarina é um contorno tipo binário e que custaria aí 30% ou 40% do valor do túnel. Agora, a discussão é a seguinte: o governo federal vai bancar e realizar a obra no curtíssimo prazo? Isso é uma necessidade reclamada por Santa Catarina, não só para o escoamento da produção, mas para o trânsito de moradores e turistas e para evitar situações como a tragédia de 3 semanas atrás. Pois muito bem, o que ficou estabelecido? O governo federal vai decidir ou banca a obra ou vai repassá-la para a concessionária responsável pelo trecho sul da BR-101, que daí, nesse caso, meu caro Rodrigo, também ficaria responsável pela obra e depois controlaria o trecho uma vez realizado. Obrigado por isso, pelas informações. Uma ótima noite para você. Forte abraço. Até amanhã. Da economia para a educação, né? Termina no próximo dia 29 de abril o prazo de inscrições para o vestibular de inverno da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. São 37 cursos presenciais de graduação espalhados por todo o estado, com 1.093 vagas disponíveis para o segundo semestre deste ano. Os interessados vão poder concorrer pela prova presencial, marcada para o dia 15 de junho, pelo histórico escolar do ensino médio ou ainda pelas duas opções ao mesmo tempo, o que aumenta a chance de aprovação. São 728 vagas pela prova presencial e 365 pela análise do histórico. O resultado da prova presencial sai no dia 3 de julho e o da seleção pelo histórico sai um pouquinho antes, no dia 30 de junho. A inscrição é pela internet, o site já está na tela para você, udesc.br/vestibular. Olha só, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou o relatório mais recente sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Eu separei aqui alguns dados importantes de Santa Catarina para você conferir comigo no telão. Veja só, a pesquisa levantou dados entre os dias 13 e 19 de abril, é o levantamento mais recente. Vamos começar com o etanol. O preço mínimo encontrado pela ANP em Santa Catarina foi de R$ 4,37. O preço mais alto foi de R$ 6,36. Na média, entre todos os postos analisados, o preço do litro do etanol ficou aqui no estado em R$ 4,80. É o 14º entre os estados brasileiros. Vamos mudar agora a falar da gasolina comum. Nesse caso, o preço mínimo
verificado pela ANP foi de R$ 5,99 e o maior no estado inteiro de R$ 6,84. Daí uma média entre todos os postos, não apenas desses dois valores, a média de todos os postos ficou em R$ 6,55. E aí foi o 11º maior valor entre os estados do país. Aqui, se a gente for comparar o preço da gasolina com o do etanol, que eu falei agora há pouco, ainda é mais negócio abastecer com gasolina em Santa Catarina, para quem tem carro flex, por exemplo. Isso porque, para ser mais rentável do que a gasolina, o etanol deve ter um preço menor do que 70% do preço da gasolina. Aqui no estado, o valor do etanol, o valor médio, equivale a 73,28% do preço da gasolina. Por fim, agora, o óleo diesel. Vamos ver aqui. Preço mínimo de R$ 6,85 verificado pela ANP em Santa Catarina. O mais alto chegou a R$ 7,21. Dá uma média de todos os postos verificados pela ANP de R$ 6,91 e esse é o segundo maior valor entre os estados brasileiros verificado pela ANP nesse período, 13 a 19 de abril. Áreas de baixa pressão e a passagem de uma frente fria afastada da costa catarinense vão influenciar o tempo nesta quinta-feira aqui no estado. Vamos voltar aqui ao telão para as informações. O dia vai ser instável com nebulosidade variável em Santa Catarina. Entre o oeste e o norte do estado, a tendência então é de céu mais encoberto, condição para chuva, temporais isolados, especialmente nas áreas que fazem divisa com o estado do Paraná. Nas demais regiões, a gente fala aqui de Vale, Grande Florianópolis e Sul, tendência é de chance pequena de chuva. A presença dessa cobertura de nuvens deixa as temperaturas mais amenas nesta quinta-feira, com máximas que não passam dos 24 graus. Veja aqui comigo no telão. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 22. Em Blumenau, mínima de 16, máxima de 23. Em Mafra, variação entre 14 e 18. Seguimos aqui com o nosso giro pelo estado. Em Criciúma, mínima de 16, máxima de 23 graus. Em Lages, variação entre 11 e 18. Campos Novos, mínima de 14, máxima de 20. Chapecó, mínima de 16, máxima também de 20 graus. No próximo bloco, dados do IBGE apontam que o percentual de catarinenses que vivem em ruas com calçadas está abaixo da média nacional. Vejam só. Assunto para depois do intervalo. Já voltamos. De volta com o Band Cidade para falar de um item que é fundamental quando o assunto é a acessibilidade e a segurança nas ruas, que são as calçadas. De acordo com o IBGE, 78% da população de Santa Catarina vive em ruas que dispõem desse equipamento público. Parece bastante, não é? Só que o número está abaixo da média nacional. Entenda agora na reportagem de Gabriela Mariotto. Ir caminhando até o mercado, a feirinha, até a praia. Qualidade de vida que não tem igual. Tudo isso depende, é claro, de uma boa calçada. Melhor ainda quando tem uma sombrinha para proteger do sol. Todo dia de manhã eu vou no armazém, né? A gente já procuro andar porque é bom a gente sabe que é bom para a saúde, né? Tudo é cercado de calçada, o pessoal zela bastante aqui na pracinha, principalmente, né? Tem bastante apreço pelas calçadas. Essas características urbanas foram analisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Este professor da Universidade Federal de Santa Catarina explica que projetar cidades caminháveis deve ser uma prioridade. Porque nem sempre as cidades estão preparadas, né? As ruas estão preparadas para ter uma boa calçada, né? Que garanta com que o cadeirante possa andar, um idoso possa andar corretamente, um carrinho de bebê, enfim. Por exemplo, nós temos aqui no caso de Florianópolis, a gente tem ruas, por exemplo, né? Servidões, né? Que tem 4 metros de largura, né? Você vai botar uma calçada como? Entre os 20 municípios mais populosos de Santa Catarina, Balneário Camboriú, São José e Itajaí se destacam como os municípios com maior quantidade de habitantes residindo em vias com calçadas. Apesar disso, o estado ficou abaixo da média nacional, com apenas 78% dos moradores vivendo em ruas como esta daqui. Outro ponto destacado é a acessibilidade. Apenas 1 em cada 5 catarinenses vivem em ruas com rampas de acesso. E apesar de ser um número baixo, o estado ficou acima da média nacional, que foi de 15%.
as linhas de guias dos cegos para os cegos, por exemplo, né? Às vezes completamente equivocadas. Tem linhas que dão numa árvore ou num poste, né? Assim como também tem rampas de acesso que dão basicamente num lugar que é perigoso, porque é onde que o carro vai fazer a curva, né? Então não tem visibilidade. Então é uma situação bastante delicada e cabe realmente sempre um desenho muito apurado. Hoje, dia 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. Em Santa Catarina, o hábito de leitura é cultivado por cerca de 64% da população, o que faz do estado a unidade da federação com o maior número de leitores, resultado de uma cultura que começa desde cedo e ultrapassa fronteiras. Dizem que a leitura nos leva a lugares distantes. No caso da Helenice, a viagem tem destino: a casa da neta, que mora em Miami, nos Estados Unidos. Através dos livros e da contação de histórias, as duas mantêm uma conexão única. Eu faço chamada de vídeo com ela, daí a gente vem aqui, ela escolhe os livros, eu leio um pouco aqui, levo para casa, e assim começou a nossa história aqui na biblioteca. Helenice frequenta a Biblioteca Municipal de Joinville e mantém o hábito da leitura em dia, além de incentivar a netinha de 4 anos. Eu acho muito importante, tanto para os momentos meu e dela, quanto para a leitura, né? Assim sai um pouco da televisão, né? Celular, que hoje em dia as crianças ficam muito, né, o tempo na internet. Ela não tem muito esse hábito, mas a maioria das crianças tem, né? Então daí eu venho aqui, pego os livros, eu acho assim importantíssimo, sabe? Que eu acho que vai ser memórias tanto para mim como para ela, né? No Dia Mundial do Livro, celebrado hoje, elas mostram que os livros criam conexões, sejam elas com lugares, histórias ou mesmo afetivas. Acho que o livro abre caminhos, abre a mente. É verdade, abre a mente, expande o vocabulário, permite uma viagem pelo universo da leitura que está sendo feita. Deve e precisa ser estimulado desde cedo, porque só tem a ganhar quem lê e lê bem. Agora só, para quem gosta de flores, a reportagem de agora aqui no Band Cidade é um prato cheio. Você vai conhecer agora um orquidário que fica em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. É momento de conhecer um pouco mais também sobre essa flor que encanta pessoas em todo o mundo, dos mais diferentes tipos e cores, não é? Tem orquídea que chega a valer mais de R$30 mil. Acompanhe comigo essa história. Apesar de tantos tamanhos, cores e variedades de flores que existem, uma tem encantado cada vez mais as pessoas. São as orquídeas. E é só dar uma olhadinha mais de perto para entender o motivo. Para falar mais sobre essa flor que encanta tanta gente, nós fomos até esse orquidário em Lontras, onde estão milhares de plantas de dezenas de espécies. Algumas mais conhecidas, como cimbídio, catleia e benfal. As orquídeas produzidas aqui são vendidas na região e também enviadas para todo o país. Aqui no orquidário em Lontras, o preço de uma planta varia entre R$10 a R$180. Mas o preço de uma orquídea no Brasil pode ir bem além, passando dos R$30 mil. E é fácil entender o motivo do preço poder ser tão alto. Afinal, a flor precisa de muitos cuidados. Do plantio até a hora da venda são necessários alguns anos. Desde a polinização, né? Até no ponto de ela chegar para venda, leva em 5, 6 anos. As orquídeas são plantas que vivem por muito tempo, mas para isso é preciso alguns cuidados, como trocar o vaso de acordo com o crescimento da planta, colocar adubação, entre outros. Então a pessoa comprou essa planta, o ideal, terminou a florada, não já cortar cá embaixo, tá? Sempre conta um hominho aqui, corta diagonal e primeiro, dá uma olhadinha para ver se não está continuando da flor, né? Porque às vezes caiu todas essas flores já, mas aqui a pontinha ainda continua verde. Ela vai continuar da flor, tá? Daí não corta, deixa. E outra também, nesses gominhos aqui, ó, ela vai estar brotando, ramificando e dar uma nova haste floral. A ideia também é ter na propriedade um laboratório. Com o laboratório, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer menos planta de fora,
nós vamos ter as plantas aqui mesmo, né? Que já vai se adaptar aqui na nossa região. Assim a gente já tem bastante, né? Mas aí nós vamos fazer cores novas e da nossa produção. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo no portal TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.